Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 18. A essência do Bhagavad Gita, o verdadeiro yoga, 6.10. Livre das esperanças engendradas pelo desejo e imune à cobiça, com as ondas de sentimento em seu coração controladas pela concentração yógica, o yogi, retirando-se sozinho para o ermo, tenta unir seu pequenino eu ao eu supremo. É importante compreender que Krishna, que tanto insistiu na superioridade da ação reta em relação à não ação, recomenda também a Arjuna, aqui, a não ação aparente do ato de meditar. Ele está dizendo, é óbvio que a meditação equivale a um tipo de ação reta. Um provérbio muito conhecido das escritoras indianas reza: quando um dever conflita com um dever superior, deixa de ser dever. Os raros yogis plenamente realizados, capazes de sentar-se em meditação profunda durante as longas horas em que não precisam atender a nenhuma função corporal, comer, dormir, fazer alguns exercícios, etc., estão cumprindo esse dever superior, que torna desnecessária a prática de qualquer outra atividade. Todavia, no caso dos yogis principiantes, para quem a solidão completa pode ser prejudicial, provocando inquietude, depois indolência e finalmente inércia, em contraposição ao que Krishna chama de não ação, ainda assim, seria bastante útil para a sua sadhana prática espiritual se pudessem depender algum tempo, 1, 2 semanas ou até mais por ano, e ao mesmo um dia por semana, em reclusão. Meditar horas a fio, ler livros edificantes e empreender longas caminhadas com Deus. Ocupar um pouco a mente num trabalho como o de redigir um diário espiritual, todas essas práticas equilibram as atividades do espírito com as atividades constantes do corpo. Durante o período de isolamento, a pessoa deve manter completo silêncio e não conversar com nenhum outro ser humano, mas transformará em prática a conversação mental com Deus ou com seu guru, se for suficientemente afortunado para ter um. O guru poderá lhe transmitir mais compreensão desse modo do que faria de viva voz. É normalíssimo para os verdadeiros gurus ser maunis, que quase nunca falam. Seu método de ensino consiste mais na transmissão de pensamento que na prolação. Convém saber, finalmente, que a verdadeira solidão começa pelo recolhimento da energia na espinha, quando então os sentidos se insensibilizam e não resta na mente nem sequer um fragmento de inquietude. Quem consegue atingir esse estado não precisa de solidão exterior. 6.11. O yogi deve ter uma cadeira sólida, limpa, nem muito alta nem muito baixa. Cobrirá o assento com uma camada de capim kusha, depois com uma pele de gamo ou tigre, estendendo por cima de tudo uma manta de lã ou de seda. Uma almofada de capim kusha entretecido é uma proteção, oferecida pela natureza ao yogi que medita contra a umidade da terra. Não há outro motivo nem significado místico especial para seu uso, devido unicamente às propriedades isolantes que apresenta. Embora essa erva, abundante na Índia, só seja encontrada ali, tal fato não deve servir de pretexto, como teimam alguns fanáticos, para não praticar o yoga em outros países. Para começar, nem mesmo sentar-se numa superfície firme e plana, em Padmasana, Siddhasana ou qualquer outro asana do yoga, embora útil aos jovens yogis porque eles mantêm o corpo ereto e lhes acalmam os nervos, é essencial para os praticantes mais velhos. Alguns ocidentais, principalmente, acham que se sentar com as pernas cruzadas obriga-os a concentrar-se mais em seus joelhos doloridos do que na espinha e no olho espiritual. Para essas pessoas, e todas quantas em qualquer parte estejam tão acostumadas a sentar-se em cadeiras que qualquer outra posição equivaleria a uma tortura desnecessária, Paramahansa Yogananda recomenda que se sente numa cadeira de espaldar reto e sem braços, com as costas eretas, mas sem tocar no encosto, e as mãos de palmas para cima pousadas nas coxas perto do abdômen. O queixo deve ficar paralelo ao chão e as omoplatas um pouquinho juntas, para manter a espinha ereta graças a um enrugamento das costas. O praticante erguerá o peito, evitando recolhê-lo. Não deve haver nenhuma projeção para a frente. Estômago e abdômen ficarão descontraídos, nunca retraídos, e com isso
se dilatarão um pouco. Essa posição da espinha e do peito é o que Gita chama de arco de Arjuna, o qual, como vimos, Arjuna deixou escapar. Isso significa que ele se inclinou para a frente. O arco não escapou de suas mãos em sentido literal, porque o capítulo 1 do Gita declara metaforicamente. A postura de fato sugere um arco com a parte frontal do corpo, lembrando a haste e a espinha, a corda. Haverá mais informações sobre a postura meditativa nas estrofes seguintes. Nesta, Krishna recomenda cobrir a almofada de capim com pele de gama ou tigre. A tradição exigia que esses animais houvessem tido morte natural, mas se alguém quiser uma pele dessas hoje, deve contentar-se com o que estiver à mão. A pele de gama, usada por meu guru, ostentava claramente um orifício de bala. Tais coisas não são fáceis de obter e servem a um propósito que outras coberturas, mantas de lã ou lençóis de seda podem substituir. Disse que as peles de gamo são ótimas para dar paz de espírito. As de tigre robustecem a força de vontade e são, em regra, recomendadas apenas para aqueles que praticam o autocontrole sexual, porquanto a energia gerada entraria em conflito com as dos não abstinentes, provocando, em consequência, tensão entre a energia que sobe pela espinha e as tendências inferiores. Tudo isso, porém, é um tanto enigmático. O efeito físico dessas peles não é nada em comparação com seu objetivo mais prosaico, isolar no corpo as energias sutis das telúricas que fluem para baixo. Perfeitamente adequadas a finalidades gerais e recomendáveis para a maioria das pessoas, assim disse Paramahansa Yogananda, são as propriedades isolantes de lã ou de seda. Se você se sentar no chão, coloque uma manta de lã por baixo. Se sentar numa cadeira, disponha a manta de lã de maneira tal que fique sobre os pés e sobre o assento e as costas do móvel. Poderá, se quiser, cobrir a manta com um lençol de seda. É importante que a cadeira fique firme, sem balançar e seja limpa. De preferência, só você deve se sentar nela. A solidão trará mais benefícios caso você reserve em casa um cômodo exclusivo para a prática de meditar. Não permitindo nenhuma outra atividade nesse recinto, irá aos poucos povoando-o com vibrações que o ajudarão visivelmente a obter o silêncio interior. Na verdade, conseguirá perceber essas vibrações toda vez que entrar no quarto. Se não puder reservar um recinto para meditação, poderá obter mais ou menos o mesmo efeito isolando com cortinas um canto de qualquer cômodo da casa, o seu quarto de dormir, por exemplo. Um dos motivos de manter a cadeira convenientemente isolada do chão ao meditar é proteger o corpo de uma queda quando se entra de súbito em estado de meditação profunda. Segundo Yogananda, a melhor posição para essa finalidade, pois pressiona certos nervos que mantêm o corpo firme, é Padmasana, a posição do lótus. Uma cadeira firme não significa uma cadeira dura. Esta não só se torna um pouco tempo desconfortável, como entorpece as pernas. O que se deve levar sobretudo em conta são o conforto e a descontração. Yogananda também mencionou certa vez de passagem outra razão simbólica para o conselho de Krishna acima citado. O capim da terra, a pele de animal e o tecido de seda representam os 3 chakras inferiores, acima dos quais a energia do yogi deve subir. O capim é o elemento terra, a vibração do chakra localizado abaixo de todos, Muladhara. A pele animal, uma capa de sangue e carne, é o elemento água, a vibração do chakra seguinte, sacral ou Swadhisthana. O tecido de seda, que as pessoas usam às vezes para gerar eletricidade estática, é o elemento fogo, a vibração do 3º chakra, a contar de baixo, centro lombar ou manipura, umbigo. Uma vez que o propósito de todos esses envoltórios na cadeira consiste em isolar o corpo das energias direcionadas para baixo, é de crer que eles sejam um símbolo óbvio dos 3 chakras inferiores. E continuamos o mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.